Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito importante que provavelmente você está passando e eu, nesse exato momento, estou passando por uma transformação depois de ter percebido que estava passando por isso. Eu não sei se acontece contigo agora, mas provavelmente acontece, porque é meio que unanimidade quando eu converso com as pessoas ao meu redor e elas dizem exatamente que passam por isso. Obviamente que em graus, né, diferentes, assim, tem pessoas que conseguem absorver de uma forma um pouco menos, que impacta menos na vida, e outras não, porque se veem envolvidas. E, enfim, cara, eu de uns 2 meses pra cá, eu tenho sentido que a minha vida precisava de uma nova rotina. Eu precisava incrementar um novo estilo de vida, eu precisava ter novos hábitos. E antes disso, eu entrei, cara, num estado muito ruim, que é um estado que é chamado de mimetização. E o que é a mimetização? E antes de eu explicar o que é a mimetização, eu quero dizer que para esse estado, né, para esse acontecimento, não tem nenhum tipo de relação somente com se você tá ou não com a sua liberdade financeira, se você tem ou não dinheiro, se você tem ou não tempo. Isso não tem a ver. Isso tem a ver com você pegar ali, às vezes, 3, 4, 5 pessoas que você segue no teu Instagram e você acompanhar a vida dessas pessoas como se fosse uma novela. E às vezes, cara, é inconsciente, porque se eu falar assim pra você assim, você utiliza o teu Instagram como uma novela, cara, provavelmente você vai falar, não, óbvio que não, eu entro de vez em quando e tudo mais, mas você não tá se ligando que existem aí umas 3, 4, 5 pessoas que você acompanha como se fosse uma novela, e consciente ou inconscientemente você sempre compara a tua vida com a vida dessas pessoas. E um outro fator que eu acho que é o mais importante, você começa a criar situações negativas na tua vida porque você passa a querer a vida dessa pessoa, a querer a liberdade que essa pessoa tem, a querer a rotina que essa pessoa tem, a querer fazer os hábitos que essas pessoas têm. E às vezes não são nem hábitos que você de fato queria implementar na tua vida. Mas como você vê uma plenitude na vida dessa pessoa, você acaba se paralisando, você acaba se comparando o tempo todo e faz com que você entre num flow negativo. Nem é um flow negativo, né? Um estado negativo, e você não consegue nunca entrar num flow de progresso, porque você está sempre comparando a tua vida atual com a vida dessas pessoas. Então, assim, uns 2 meses atrás, eu meio que assim, inconsciente, eu comecei a utilizar mais as redes sociais e eu comecei a me deparar que eu tava acompanhando sempre as mesmas pessoas ali e parecia que, tipo, a minha rotina não tava completa. E por mais que eu saiba que às vezes são mudanças pequenas para que eu consiga ter uma vida com uma rotina até um pouco melhor do que eu tava imaginando, eu não conseguia fazer, porque eu me via sempre preso àquilo ali e parecia que por mais que eu fizesse uma mudança na minha rotina ali, eu não ia me sentir meio que completo, né? E, cara, isso é meio foda, né? Porque a gente tá na era das redes sociais ali, e de fato, quando você tá em redes sociais, principalmente como o Instagram, você meio que é induzido a acreditar que a vida das pessoas é aquilo ali que tu tá vendo. Quando, na verdade, eu posso te garantir que, assim, mais de 90% das vezes do que tu tá vendo, das coisas que tu tá vendo ali no Instagram, cara, são a melhor versão, é o melhor momento do dia, é o que a pessoa quer de fato te mostrar. E, cara, até então não tem nada de errado, não vejo nada de errado nisso, até porque, cara, quem é que tá entrando nas redes sociais ali pra ficar acompanhando tragédia, né? Eu sei que isso vende, né? Vende, no caso, tipo, tragédia, que eu quero dizer também, não significa coisas, tipo, literais, assim, de tragédia, mas problema e tudo mais. As pessoas querem, acompanhar coisa boa, lifestyle e tudo mais. Mas o problema tá não no que as pessoas estão postando, mas como você tá lidando com o que elas estão postando. E aí eu comecei a perceber, olhar pra minha rotina assim pra dentro mesmo, né? Tipo, falei, caralho, cara, tipo assim, eu moro num lugar legal, eu tenho, uma condição hoje muito maneira. E eu olhava pra minha rotina, eu sentia a minha rotina meio, tipo, monótona, sabe? Meio pacata. E eu queria comparar a minha vida hoje,
que hoje eu tenho mulher, eu tenho filha, né? Com a vida, às vezes, de um cara que não tinha nem... Não tinha... Deixa eu tirar aqui a câmera que não tá... Ah, tirei. Que não tem essa mesma realidade, né? E aí, cara, é só tu parar pra pensar. Pô, tô acompanhando um cara que ele é solteiro e aí ele consegue, de uma certa maneira, pô, sem dar satisfação pra ninguém, ir, voltar, viajar e tudo mais. Cara, como é que eu vou comparar a minha vida hoje com um cara desse? Sendo que, porra, eu tenho mulher, eu tenho uma filha pequena, né? E que, porra, eu não posso simplesmente pegar minha mulher e minha filha e viajar do nada. Pô, minha filha tem escola, ela estuda e tudo mais. Então, assim, eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava pegando a vida de outra pessoa e, assim, cara, não tem nada de errado com a outra pessoa, tá? É aí que tá o papo desse vídeo aqui. É você perceber que o problema tá em você. Só que eu comecei a perceber que eu começava a pegar a vida dessas pessoas e eu tentava desenhar essa vida dentro da minha rotina. Só que, cara, não diria que é impossível, mas, cara, não era a minha vida, sabe? Eu consigo ser feliz, criar novos hábitos sem abrir mão daquilo que pra mim é importante, que é a minha família. E aonde eu quero chegar com isso? Na maioria das vezes, você tem todas as possibilidades, as ferramentas, porra... Enfim, você tem tudo para tornar a tua rotina melhor. Com, às vezes, cara, implementar hábitos assim pequenos, cara. Eu não tô aqui para cagar regra para você, mas eu tô aqui para querer te dizer o que eu tenho feito e para mim, assim, de verdade, mudou, pelo menos nesses dias que eu estou implementando, né? Cara, mudou, assim, da água pro vinho. Que foi simplesmente o seguinte: como eu trabalho com vendas online, né, e eu trabalho com o mercado global, existe uma questão que é a seguinte: quando você vai anunciar para muitos países, né, e você tem uma operação nessa magnitude, é normal que você tenha que pegar ali a parte, às vezes, da meia-noite, ali da madrugada, para você fazer uma organização geral na tua operação. Só que eu comecei a perceber que eu criei alguns processos internos na minha empresa e que não era... E antigamente, quando eu não tinha esses processos, às vezes eu varava a madrugada e com a necessidade de varar a madrugada trabalhando. E pra mim era bom porque, cara, a madrugada ela é um momento que é mais silencioso, que você consegue se concentrar mais, você entra num estado de flow muito mais rápido porque você não tem distração. Só que depois que eu implementei os processos, cara, eu não tinha mais a necessidade de ficar até tão tarde trabalhando, né? Chegava ali mais ou menos 11h30, eu já tava de boa, já fico de boa, então não teria necessidade de eu varar à noite. Só que pelo hábito antigo, meu corpo já tinha meio que acostumado. Então, por mais que eu terminasse de fazer tudo que eu tinha que fazer às 11h30, meia-noite, cara, às vezes eu ficava ali até 3 da manhã, estudando, tentando implementar uma coisa que eu podia implementar no dia seguinte. E aí eu comecei a perceber que esse hábito, por mais que fosse bom pra mim, por essa questão da concentração, eu comecei a perceber que eu tava esmagando o dia seguinte. Então, como assim? No dia seguinte eu já acordava agulhado pra poder fazer análise, fazer reunião, resolver algumas questões da própria operação. E eu sempre fazia tudo muito correndo. Então a minha manhã já era toda, caralho, corrida. Eu não tinha meio que, tipo... Eu já acordava em cima da hora pra poder fazer alguma coisa, tomar café. E às vezes já tinha uma reunião marcada e eu acordava em cima da hora da reunião, 5 minutos antes, não dava nem tempo de escovar o dente. E eu comecei a perceber... E aí quando eu menos esperava, assim, já tava na hora do almoço, já tava de tarde. Eu falava, caralho, meu irmão. Aí eu pegava o horário da madrugada, de novo, né, do dia seguinte, pra poder entrar nesse estado de flow. E eu falei assim, cara, é impossível eu ter uma rotina. E eu não tô nem falando de rotina, que eu tenho que ter uma rotina igual a dos outros, não, tá? Mas uma rotina no ponto de, tipo assim, eu acordar tranquilo, tomar um café tranquilo, porra, fazer uma leitura, pô, evitar as redes sociais ou tela assim que eu acordasse. Não significa que eu não faça isso de manhã, tá? Mas eu não preciso fazer, acordei, peguei e já tô no modo automático. Não. E eu falei, quer saber, cara, eu vou começar a implementar alguns hábitos diferentes. Então eu comecei, eu comecei a dormir um pouco mais cedo e tenho acordado antes do sol nascer. E, cara, acordo, faço meu café com calma, dou uma lida,
escrevo. Aí depois passou depois de 1h30 que eu acordei, aí eu vou, pego o meu celular, vejo se tem algum e-mail, dou uma olhada nas redes sociais, depois eu vou e faço a primeira parte ali do trabalho que eu preciso fazer. E eu comecei a perceber, falei, caralho, cara, a minha manhã agora, ela acontece à minha maneira, sabe? É como se eu tivesse 100% de controle daquilo que eu tô fazendo pela manhã. É claro que quando chega assim mais ou menos 10 horas da noite, eu já tô ficando, tipo assim, cansado pra caramba, morto. Porque, pelo fato de eu ter acordado muito cedo, mas... Enfim, eu faço tudo mais calmo. E aí eu tô vindo pra academia com mais calma também. Consigo ficar mais tempo na academia sem ficar tanto agulhado, porque eu já fiz tudo. Como eu acordei às vezes 5 horas da manhã, já fiz coisa pra caramba. Eu chego na academia 9, então já tive 4 horas pra trás. Já foi mais do que o suficiente pra eu fazer muita coisa. E eu comecei a perceber que, cara, essa questão da mimetização que eu falei no início do vídeo, de você às vezes ficar ali preso na vida dos outros, como se fosse uma novela, isso te fode muito, porque você começa a entrar num estado muito ruim de comparação, quando na verdade a mudança do hábito da tua vida aí, cara, ela pode simplesmente significar tudo aquilo que você precisa para ter uma vida maneira. Então, sei lá, se você trabalha, se você já empreende, caralho, experimenta criar uma rotina diferente. Não tô nem falando pra você fazer a mesma rotina que eu tô fazendo, não. Até porque eu não sei se eu vou ficar nessa rotina pra sempre, não. E talvez nem quero que isso seja assim, entendeu? Até porque às vezes a gente tem algumas demandas e não dá pra ser assim. Mas, experimenta, cara. Experimenta fazer uma parada completamente diferente. Tô acordando esse horário. Vou acordar 2 horas agora mais cedo e vou dormir 2 horas mais cedo, né? Uma outra coisa que eu comecei a implementar também, zerei o açúcar. Você fala, então você agora é nutricionista, querendo cagar a regra de... Cara, eu não tô querendo cagar a regra, eu tô querendo dizer pra você que, de fato, quando a gente começa a ganhar todos os dias, né, e a gente não perder pra nossa cabeça, tudo muda, porque você fala assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu não quero fazer isso, porque eu não quero que tenha nenhum tipo de impacto negativo na minha rotina. Cara, de verdade, tudo muda. Você começa a criar hábito de leitura, porque você tem tempo, né? É como se você realmente conseguisse abrir um espaço no teu dia para colocar a rotina maneira que você tá querendo. E às vezes quando você fica nesse estado automático que você já tá acostumado e acompanhando a vida de pessoas que estão num flow foda de rotina, lifestyle, a tendência é que você não consiga, por estar acompanhando a vida delas, entrar nesse estado. E só quando você consegue abrir espaço na tua rotina, né, mudar os teus hábitos, que você consegue chegar num estado de flow para você, daquilo que faz sentido para você e não necessariamente para outra pessoa. E aí você fica mais leve, você consegue ter mais tempo para fazer as coisas com qualidade. Isso tem, cara, interferido diretamente, não só na minha rotina pessoal, mas profissional. Porque agora eu sinto que eu sinto como se o meu dia tivesse 50 horas e que tivesse tudo no seu devido lugar. E como eu tava nesse piloto automático, cara, de trabalhar na madrugada, eu tinha colocado na minha cabeça que isso era o melhor pra mim e ponto. E eu comecei a perceber que agora não. Eu acordo, antes do sol nascer, faço tudo com calma, vou dormir mais cedo, mas tá tranquilo também. Se tiver que dormir mais tarde, eu durmo mais tarde. Mas sabendo que se eu tiver uma rotina no dia anterior ruim, vai ser provavelmente muito mais fácil, né, eu ter no dia seguinte uma rotina ruim, porque eu não abri espaço no dia anterior, né, não criei essas situações para que no meu dia seguinte fosse de boa, sabe? Então assim, tenha cuidado, cara, com como você está consumindo as redes sociais, sabe? Porque eu não sei se você já tem a consciência, mas as redes sociais são para quem está produzindo e para quem está consumindo. E por mais que você tenha essa consciência, ou por mais que você já produza, às vezes você cai sim num ciclo de comparação, que é essa questão da mimetização, sabe? Você transforma a vida de outras pessoas numa novela, você nem percebe, né? Geralmente você faz isso com 3, 4, 5 pessoas e você acaba se prejudicando porque você está consumindo e não produzindo. Você acaba se prejudicando porque você não consegue implementar a rotina daquela outra pessoa na tua rotina atual, né? E isso te leva para um estado ruim
que interfere não só na tua vida pessoal, mas profissional. Cara, pensa nisso. Às vezes você só precisa realmente acordar um pouco mais cedo, ter uma rotina um pouco mais equilibrada, treinar, cortar o açúcar da tua alimentação, né? Fazer às vezes algumas coisas que você talvez não estaria disposto a fazer assim habitualmente, mas que para você realmente mudar, né, você ver um impacto diferente na tua vida, você vai ter que fazer. Eu tenho chamado isso de meio que adultizar, né, a minha rotina, porque às vezes a gente fica muito numa questão meio que de romantizar ou sabe, agir como se fosse uma criança, assim, não vou fazer porque eu não quero e tal. Irmão, às vezes é de fato fazer aquilo que você não quer, que vai te trazer uma rotina diferente, que vai te trazer um resultado diferente, que vai impactar diferente na tua empresa, na tua operação, no teu trabalho, entendeu? E tem um outro eu pesquisando sobre isso, né, antes de implementar, eu perguntei aqui até para uma inteligência artificial que eu uso, que é a Cloud, que é o seguinte, eu perguntei assim, pra implementar isso, às vezes a gente fica muito num estado de, tipo, aquela vozinha, sabe? Tipo, não faz não. E aí ela meio que às vezes te induz a procrastinar. E aí ele chegou à conclusão, na verdade chegou à conclusão não, ele explicou que basicamente um paradigma interior, né? Essa vozinha. Que é, tipo, aí ele fala assim, aquela voz que parece jogar contra você, é o guardião dos paradigmas estabelecidos. Um mecanismo de proteção. Calma aí. Fala comigo, irmão. E aí? De rolezinho? Te atrapalhei aí. Não, pô, tá tranquilo, pô. Não tem como não reconhecer esse cara. Pô, isso aqui não tem, né? E aí, na paz? Na paz, pô. Chegou algum chamado já pro carro ou não? Até agora nada. Nada. Mas tamo aí, pô. Vamos pra cima. Tu falou que vai vender, eu tô aguardando. Vou vender. Tamo junto, irmão. Tá? Fechou. Valeu. Então, ele diz aqui o seguinte, que aquela voz que parece jogar contra, você é o guardião dos paradigmas estabelecidos. É um mecanismo de proteção neurológico, né, projetado para manter o seu status quo e evitar mudanças, mesmo quando essas mudanças são positivas. Então, não é nem que a voz interior ali tá falando assim, tá jogando contra, ela quer te atrapalhar, mas ela quer te manter ali naquela parada que é quente, que é quentinho ali, sabe? Que é, o habitual. E aí ela vai te jogar sempre, não. Aí ela vai, no momento, às vezes, tu tá ali acompanhando o cara, tu fala assim, caralho, minha vida não é assim. Aí tu vai e desconta numa comida, desconta num doce, desconta em simplesmente fazer uma parada que às vezes não é boa pra tua saúde, né? Aí tu cai num vício. É perigoso, entendeu? E, aí ela fala que assim, deixa eu ver isso aqui. Aí ela fala que você saber lidar com esse paradigma interior, que é o grande segredo, né? Porque ele vai existir pra mim, ele vai existir pra você, né? E acho que o grande segredo pra gente poder avançar, mudar a rotina e consequentemente mudar todo o resto, é tendo primeiro a consciência disso, né? E em segundo, aplicando, né? Saindo dessa zona de conforto. Então eu queria saber de você. Você passa por isso? Você de forma consciente, tá? Não vai querer, mentir aqui pra mim, não. De forma consciente, você passa por isso? De às vezes acompanhar ali uns 3, 4, 5 perfis ali, e às vezes tu se sente paralisado, não consegue implementar na tua rotina, te se frustra. Você passa por isso? Me conta aí, deixa teu comentário. E é isso, cara, eu acho que eu tô nessa busca de tentar entender algumas questões para poder avançar, não só na parte pessoal, mas profissional. E espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? E como eu falo em todos os vídeos, meu canal tá crescendo, é um canal pequeno ainda, se você puder deixar o teu like, vai ser muito bom, porque vai ajudar, né, o algoritmo do YouTube a entregar para mais pessoas. Isso pra mim, é fundamental, porque quanto mais o meu canal for crescendo, mais vai, me dando essa motivação aí. Eu sei que, meu irmão, eu não tenho que ficar balizando o meu conteúdo por curtida ou por comentário, mas, ajuda, né, a levar para outras pessoas e quanto mais essas mensagens que eu tô passando chegarem em outras pessoas, para mim é melhor. Então, se você puder deixar esse like aí, deixar o comentário, pra mim vai ser muito maneiro, e te espero no próximo vídeo.